Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com os Salmos de Davi, Salmo de número 4, o hino do anoitecer. Desta vez, sob a perspectiva da obra do Charles Spurgeon, O Tesouro de Davi, na versão da compilação feita por David Fuller. David Fuller, material traduzido, obviamente. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o tradutor, porque eu nunca mencionei quem foi. A tradução dessa obra aqui, ela foi realizada pela Elisa Tisserand de Castro, ou Elisa Tisserand de Castro. É uma ótima tradução, é uma excelente tradução. Eu não me canso de elogiar os tradutores brasileiros, tá? Eles são muito bons. Nós temos que valorizar as pessoas que dedicam as suas vidas a essa obra, que alguns não consideram importante, mas eu a considero de maneira, eu a considero fundamental, tá? Que é a transposição do texto na sua língua próxima do original para a nossa língua, de maneira que nós tenhamos uma compreensão, não só da troca de palavras daquele idioma para o nosso idioma, mas que nós alcancemos uma compreensão da intenção do autor. Do material no campo religioso, Charles Spurgeon, nós sabemos que é um cristão. Nós sabemos que Charles Spurgeon é cristão, especificamente evangélico. Nós sabemos que Charles Spurgeon é um cristão evangélico denominacional, batista inglês. Sabendo disso, você consegue dirimir a maioria das dúvidas no que diz respeito às intenções dele por conta das referências teológicas, né? Por conta das particularidades do discurso religioso dele. Mas, enfaticamente, ele é um cristão. Fundamentalmente, ele é cristão. Ele é mais cristão do que batista. E é isso que me interessa. Tá? Ele é mais cristão do que batista. Alguns são mais batistas do que cristãos. Você conhece pessoas que são mais católicas do que cristãs. Você conhece pessoas que são mais protestantes do que cristãos. Você conhece pessoas que são mais evangélicas do que cristãos, ou mais pentecostais, ou neopentecostais, ou sei lá o que, do que cristãs. Eu uso a terminologia cristã não em termos de generalização, mas em termos de comprometimento com Jesus Cristo, o Senhor. Isso é o que caracteriza o cristão. Identificar-se, ou a busca dessa identificação, ou a busca de ser identificado com Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. As demais identificações não são necessariamente uma negação da identidade cristã, mas, via de regra, expressam um compromisso ou um comprometimento institucional ou denominacional. E na vida de alguns indivíduos isso acaba gerando uma confusão. Acaba gerando uma confusão incrível. Porque, em momentos diversos da história, as denominações ou as religiões cristãs nem sempre estão preocupadas em expressar o Evangelho de Jesus Cristo, mas cada qual defendendo aí o seu espaço, os seus interesses. E nem sempre são os interesses do Evangelho, nem sempre são a glória de Deus, tá bom? Mas nós temos uma segurança aqui, pelo conhecimento que temos da vida do Spurgeon, principalmente porque ele é um sobrevivente, né? É aquela pessoa que foi acometido de severas enfermidades, numa época em que os tratamentos não eram tão eficientes como o são nos dias de hoje, enfrentou depressão, que pode ser considerada hoje, essa linha de depressão severa, uma depressão crônica, a qual ele resistiu ao longo de sua vida, que por si só já é algo extraordinário. E ele atribui isso também a Deus, o que é mais importante. Então, não é difícil as pessoas conseguirem se identificar com o material produzido pelo Spurgeon e esse material ter sobrevivido, porque ele viveu intensamente a fé.
e a sua fé foi intensamente provada através da vida. Não estamos falando aqui de um homem perfeito, de nada disso, porque não temos essa preocupação nem esse interesse. Nós estamos falando de uma vida que refletiu a glória de Deus. Responde-me quando clamo. O comentário do Spurgeon ele é bem simples, ele é bem objetivo. Nós não podemos imaginar que Deus, que o Todo-Poderoso Deus, aquele que nos ajudou nas diversas situações da nossa vida, e ele usa aqui uma expressão, nós não devemos de maneira nenhuma imaginar que aquele que nos socorreu em 6 ocasiões nos abandonará na 7ª, tá? Aquele que foi fiel ontem permanece fiel hoje. Uma das referências a Deus é fiel. Uma das referências a Jesus, o Cristo, é fiel. Uma das características de Deus é a fidelidade, é a constância, a absoluta permanência nos seus propósitos, interesses, declarações e compromissos. Me socorre, responde-me quando clamo, ou me socorre nas aflições. É a expressão de Davi e é a resposta do Charles Spurgeon, dizendo: Deus não faz nada pela metade e ele nunca deixará de nos ajudar até que deixemos de precisar. Ou seja, Deus vai nos ajudar a vida toda, né? Do nascimento até a morte. Algumas pessoas não gostam disso, mas o fato é que quem já passou por essas experiências de proximidade, não é de morte, proximidade da morte, essas coisas, algumas situações não são tão difíceis assim, dependendo do problema, a pessoa simplesmente vai se esgotando, as forças vão desaparecendo e de modo até sereno a vida se vai. Mas esse processo, quem enfrenta o processo até chegar nesse momento, precisaremos de ajuda de Deus também, tá? Não devemos ser presunçosos ou arrogantes. Algumas pessoas são surpreendidas, não, porque nem se deram conta, né? Só se darão conta na eternidade. O acidente, a tragédia, as guerras, os conflitos, a morte alcança a pessoa. Mas no viver comum, na vida comum, invariavelmente, nós acabamos enfrentando um processo que conduz à morte. Esse processo ainda é vida. Esse processo é vida. Ah, está morrendo. Não. Está vivendo. Está vivendo menos intensamente do que no passado, mas está vivendo. E enquanto estamos nesta vida, deste lado da vida, porque do outro contemplaremos a glória do Altíssimo, enquanto estivermos deste lado da vida, necessitaremos da proteção de Deus, da mão de Deus, do auxílio de Deus. E o Spurgeon diz: o maná cairá todas as manhãs até que atravessemos o Jordão. Tá bom? Essa até que atravessemos o Jordão é uma expressão religiosa, né? Pode ser tida como judaico ou cristã, mas há referências a cruzar esse rio aí em outras religiões do mundo antigo. É uma forma elegante de falar da morte. O maná cairá todas as manhãs até que atravessemos o Jordão. Spurgeon conhecia as Escrituras muito melhor que eu. Ele não está pensando numa fase da vida em que o cristão não precisa mais de Deus. Ele está dizendo que enquanto estivermos vivos, a mão de Deus nos sustentará. O Todo-Poderoso Deus nos ouvirá. O que Davi experimentou na sua vida, nós experimentamos na nossa também. Se pararmos com essa doença de comparação ou com esses transtornos aí psicológicos, emocionais, de excessivas identificações com personagens religiosos, históricos, bíblicos, escriturísticos, a nossa consciência permitirá que enxerguemos o favor de Deus no nosso viver, na nossa vida. Junto com Davi, junto com Spurgeon, David Dixon tem um comentário aqui também. A fé
é uma boa oradora. A fé é uma boa oradora e uma grande arguidora em momentos de aflição. Ela consegue ponderar sobre a prontidão de Deus em ouvir. A fé fala mais alto. É simplesmente isso que o pregador está dizendo. A fé fala mais alto. E se nós dermos ouvidos à fé, a palavra de fé, que pelo Espírito de Deus emerge da nossa mente, da nossa consciência, nós seremos conduzidos a esse estado de reconhecimento de que Deus realmente se importa e que Deus cuida de nós. Enquanto não atravessarmos ou até que atravessemos o Jordão, o maná, o pão do céu, será o nosso sustento. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.